Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Estamos chegando ao vídeo de número 7, o capítulo número 6 do livro Seguindo o Plano de Deus, do irmão Kenneth Hagin, amém? Ele fala aqui sobre obedecer a Deus não é despesa, é lucro. Você já parou para pensar que estar em desobediência vai custar mais caro do que estar em obediência? Às vezes a gente não para colocar isso na balança, porque obedecer a Deus vai exigir de nós um ato de inteligência. A desobediência não. A desobediência é somente a gente andar no curso normal da vida, que nós vamos desobedecer a Deus, e isso vai nos trazer prejuízos ao longo do tempo. Amém? E quando eu falo de desobediência, eu não estou falando somente de pecado, eu estou falando também de não atentar às orientações de Deus que ele traz na sua palavra. Nós podemos observar aqui, o autor, ele fala sobre Mateus, capítulo 5, os versículos 27, 28, 31 e 33, que vem falando exatamente sobre a solicitude da vida. Jesus diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Aí, versículo 31 diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? E o 33 diz: Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 25, 27, 28, 31 e 33. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem falando aqui a respeito de nós não sermos desobedientes quanto à solicitude da vida, quanto às preocupações da vida. Amém? Porque desobedecer a Deus apaga a luz de Deus que está em nós. Uma pessoa pode desobedecer a algo específico que Deus lhe mandou fazer. É desobediência. Mas a pessoa também pode desobedecer à Bíblia, à vontade revelada de Deus. E isto é desobediência também. E a pessoa pagará caro por isso. Então, nós precisamos entender que existem coisas que Deus ele trata conosco através do testemunho interior, através da voz da consciência, que é a voz do nosso espírito recriado. Nós já falamos aqui em vídeos anteriores. E no vídeo passado nós falamos sobre as várias maneiras que Deus usa para nos revelar algo, nos instruir, nos guiar. Mas precisamos entender também que a própria palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus. E desobedecer a palavra inclui desobedecer a Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. Amém? Você precisa saber que não vai receber mais luz da parte de Deus até você andar na luz que você já tem. Não se preocupe, portanto, com as coisas que você não compreende na palavra de Deus. É só tomar muito cuidado para praticar aquilo que você já sabe. As demais partes cuidarão de si mesmas. Então, tem muitas pessoas que elas querem ter um conhecimento profundo a respeito das coisas, e isso tem a sua importância. Mas na busca desse conhecimento profundo, muitos deixam de praticar a simples palavra de Deus. E me perdoe pelo simples, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir, né, separar o espírito da alma, as juntas da medula e discernir as intenções do coração e a vontade da mente humana. Então, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela reflete a vontade de Deus. Amém? Então, é muito importante nós obedecermos a Deus e a sua palavra, pois isso nos trará lucro. De fato, se você não estiver andando na luz da palavra de Deus, será muito difícil para você andar na vontade específica de Deus para a sua vida e seguir seus planos e seus propósitos para a sua vida. Muitas pessoas
elas se esquecem de que a palavra revela a vontade de Deus. E quando nós conhecemos a palavra e não praticamos, Jesus nos assemelha ao homem louco, ao homem insensato, que ele edificou a sua casa, mas usou como fundamento a areia. E quando vêm os problemas da vida, quando vêm as situações adversas, que ele falou das chuvas, das águas, dos ventos, e bate contra a casa cai e a ruína é grande. Por quê? Não havia fundamento. Mas aquele que escuta as palavras e as coloca em prática, ele assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa, mas usou a rocha como fundamento. Quando vêm as dificuldades da vida, quando vêm os problemas da vida, essa casa subsiste. Jesus usa também a figura de linguagem, caindo as chuvas, correndo os rios, soprando os ventos, bateu contra aquela casa, mas ela não caiu, porque o seu fundamento era a rocha. E ele está falando ali de praticar a palavra de Deus. Então veja como é importante a prática da palavra de Deus. Amém? Em Êxodo capítulo 23, versículo 25, diz assim: Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Versículo 26. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei os números dos teus dias. Olha que coisa tremenda, amém? Isso significaria que eles não precisariam morrer antes do tempo. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, é possível morrer antes do tempo? É. Nós vemos várias vezes na Bíblia, né, pessoas que morreram cedo. Não era a vontade de Deus para elas. Por exemplo, o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honra teu pai e tua mãe, para que tenhas longa vida na terra e tudo que você fizer seja bem sucedido. Nós vamos ver filhos que não honram pai e mãe morrendo em idade, vamos dizer assim, cedo. Um outro caso também que a gente observa é quando Deus mandou o profeta ao rei, dizendo que ele colocasse a casa dele em ordem, porque Deus o havia julgado e ele iria morrer. O profeta dá essa sentença, sai do palácio, e o rei ele se volta para a parede e começa a orar e se humilhar diante de Deus. Quando o profeta vai descendo as escadarias do palácio, o Espírito de Deus vem sobre ele, manda ele voltar e diz: avisa a Ezequias que eu acrescentei mais 15 anos na sua vida. Então, é interessante nós vermos que arrependimento é lucro, prática da palavra é lucro, obediência da palavra é lucro. Não fique pensando que você perde quando obedece a palavra. Você ganha, você lucra. Amém? Então, é muito importante nós atentarmos para essas verdades da palavra de Deus. Não quero que você me entenda mal, diz o autor. Não é só porque você está passando por provas e provações que você está na desobediência. O diabo tentará atacá-lo, mesmo quando você estiver fazendo a perfeita vontade de Deus. Ele procurará verificar qual qualidade espiritual você tem e se você realmente crê naquilo que você alegra crer a respeito da palavra de Deus. Se, porém, você mantiver a sua posição firme na palavra de Deus, pela fé, virá o dia do seu pagamento, porque não custa obedecer a Deus e ser fiel a Ele e à sua palavra. Isso dá lucro, vale a pena servir a Deus. Vale a pena entregar tudo ao Senhor. É lucrativo dedicar sua vida a Deus. Veja quantas coisas o autor está falando aqui em termos de seguir o plano de Deus e lucrar quando se trata de seguir o plano de Deus, de fazer a vontade de Deus. Amém? Vale a pena servir a Deus, vale a pena entregar tudo ao Senhor. É lucrativo dedicar a sua vida. Tudo que você é, tudo quanto você possui, tudo quanto você espera chegar a ser um dia, Deus fará você prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Deus recompensa fidelidade. Deus recompensa fidelidade. Coloca isso aí nas tuas anotações se você está tomando notas. Deus recompensa fidelidade. Ser fiel a Deus não é prejuízo. Amém? Ah, eu estou servindo a Deus há tanto tempo, ninguém me reconhece, eu estou perdendo tempo. De jeito nenhum. Deus, ele
pode até aceitar a vida pública de algumas pessoas, mas ele vai recompensá-las pela sua vida privada. Então, continue servindo a Deus, mesmo que as pessoas ao seu redor não reconheçam. Ah, eu sou tão fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas e não consigo avançar na minha vida espiritual. Continue fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, que com certeza Deus irá abençoar os frutos da sua mão. Amém? É muito importante nós entendermos isso, que obedecer a Deus não é despesa. A palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus. O autor diz na página 137, conforme já mencionei, alguns cristãos ficam tão envolvidos na tentativa de receber orientação específica da parte de Deus a respeito do que Ele quer que eles façam, que se esquecem de serem praticantes da palavra de Deus. Um exemplo que ele usa aqui é a respeito do perdão. A Bíblia diz muita coisa a respeito do perdão, mas por algum motivo, muitos cristãos não praticam o perdão da maneira que a Bíblia ensina. Então, nós precisamos entender que o perdão ele tem um caminho duplo ou uma dupla aplicação. Amém? Você precisa perdoar as pessoas, porque assim você vai ter respaldo para Deus também te perdoar. Então, é muito importante nós entendermos a andarmos no amor, que é o tema do último capítulo do livro e do próximo vídeo que nós vamos estar comentando, que nós precisamos viver uma vida de perdão. A palavra de Deus fala muito sobre isso, a prática do perdão. Pedro chega até Jesus pensando que vai abafar e diz assim, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar aquele que me aborreceu? Até 7 vezes? Jesus olha para ele e diz, Pedro, eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E tem um dos evangelhos que fala que é por dia. Então, irmãos, é sempre que a pessoa precisar do seu perdão, seja rápido em perdoar. Por quê? Porque quando você precisa do perdão de Deus, você quer que ele seja rápido também e lhe perdoar. Mas sabia que Deus condiciona o perdão dele para você de acordo com o perdão que você dá aos outros? Quando nós vamos ver o assunto da lei da fé, lá em Marcos 11, 23, Jesus fala a respeito de falar com a boca, crendo com o coração, e ele fala a respeito da lei da fé. Aí ele diz, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. A falta de andar em amor vai comprometer o teu andar na fé. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a fé, ela funciona através do amor. Então, se nós temos dificuldade com conviver com pessoas, estamos sem perdoar, estamos em raiz de amargura, em falta de perdão, nós vamos ter dificuldade de sermos obedientes ao plano de Deus. E não é somente perdoar os outros, mas perdoar também a si mesmo. O autor diz aqui na página 141, é um erro tão grande estar indisposto a perdoar a si mesmo, quanto a recusa de perdoar aos outros. Se você deixar de perdoar aos outros e a si mesmo, e de esquecer-se das falhas do passado, você se sentirá prejudicado quanto a receber algo da parte de Deus, quanto ao crescimento espiritual e quanto a vir ser o que Deus quer que você seja. Certa vez, depois de uma campanha de avivamento que realizei no Texas há alguns anos, uma senhora aproximou-se de mim quando eu estava saindo do prédio e falou, irmão Reagan, quero que você ore por mim. A respeito de quê? Perguntei a ela. Ela disse, preciso contar-lhe? Replicou. Ele disse, sim, não vou orar por você sem você me contar, porque não poderei concordar com você e ter fé no tocante a alguma coisa se eu não souber o que terei que pedir com fé. Tudo bem, vou contar, ela disse. Mas você não vai rir de mim, não vai? Ele fez, não, posso talvez rir com você, mas não vou rir de você. Então ela diz, já faz 8 anos que nasci de novo e recebi a plenitude do Espírito Santo. Meu marido ainda não foi salvo. Antes de eu ser salva, sempre tinha um temperamento violento. Meus nervos ficavam à flor da pele
e o mínimo desgosto me servia de motivo para crise de raiva do tipo infantil. Há algum tempo, meu marido, que é um cavalheiro fino, chegou para casa comportando-se como um bêbado. Fiquei furiosa com ele e perdi as estribeiras, gritando fortemente contra ele. Então ele falou bem alto: Não estou bêbado, é só brincadeira. Achei que seria divertido chegar em casa e fingir estar bêbado. Com isso fiquei com mais raiva ainda. Essa mulher continuou. E então o ataquei com tudo. Gritei e urrei na cara dele e depois fui até o nosso quarto e bati a porta violentamente. Depois de me acalmar um pouco, fiquei muito envergonhada por algumas das coisas que eu dissera. Por isso, coloquei-me de joelhos e orei durante quase a noite inteira. Perdoa-me, querido Senhor. Na manhã seguinte, ao tomarmos o café, falei ao meu marido: Querido, quero que você me perdoe. Orei durante quase a noite inteira e sei que Deus diz na sua palavra que ele me perdoará. Mas quero pedir perdão que você também me perdoe. Meu marido disse: Pois bem, se alguém deve pedir perdão, sou eu. Devo pedir que você perdoe a mim, porque eu comecei o negócio inteiro. Eu sou o culpado e não você. Concordamos em cada um assumir a parte da culpa e simplesmente perdoar um ao outro, disse a mulher. Falei a ela: Você ainda não me pediu nada, só me contou alguma coisa. O que mesmo pode haver nisso que precisa das minhas orações? Pois bem, disse ela, queria que você orasse para que Deus me desse algum tipo de sensação para me servir de sinal de que ele me perdoou. Aí o irmão Rega começou a rir, não conseguiu abafar as risadas e disse: Ora, irmã, não percebe o que você acaba de me contar? Você me revelou agora que tem mais fé e confiança no seu marido não salvo do que você tem em Deus. Você pediu perdão ao seu marido e ele o perdoou. E para você ficou encerrada a questão, mas você não quer aceitar o que Deus diz na sua palavra. Deus disse em 1 João capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Continuei. Quando seu marido disse: Eu a perdoo, você não se colocou de joelhos dizendo ao Senhor: Dai-me algum tipo de sensação para eu saber que meu marido me perdoou. Pelo contrário, você simplesmente aceitou o perdão do seu marido. Você confia mais na palavra do seu marido incrédulo do que você confia na palavra de Deus. Ela então disse: Agora percebo tudo. Errei ao pedir que você orasse para que Deus me desse uma sensação para me deixar saber que ele me perdoou. Então, é interessante porque às vezes nós ficamos numa posição desagradável, né? E vivendo uma vida desagradável simplesmente porque nós não aceitamos a palavra como a verdade. Nós não aceitamos a palavra como está escrito. Nós queremos ter um tipo de sensação. E assim como essa mulher, e eu contei o exemplo dela aqui para parafrasear aquilo que nós estamos tratando aqui, nós queremos uma sensação para saber se aquilo de fato é Deus falando conosco. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus ela revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu espero que você esteja sendo muito abençoado. Eu estou sendo assim ricamente abençoado em produzir esses vídeos e também na leitura desse livro que eu considero muito importante e leitura obrigatória pelo menos uma vez por ano. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.